estávamos fora de Brasília há 19 anos, quando Deus nos trouxe de volta ano passado, no meio do ano, e trouxe principalmente para um projeto, como o pastor Eduardo mencionou aqui, o projeto de uma escola cristã, que a gente teve o privilégio de iniciar aqui. Então, no meu ministério, não apenas a questão do pastoreio, que é a prioridade, mas também essa vertente na área de educação, e que tem tudo a ver com a temática de hoje. O tema é muito grande, é muito extenso. Glória a Deus, porque essa igreja está recebendo esse privilégio de uma conferência sobre as famílias da aliança. E pensando então sobre o que eu falaria, eu resolvi trazer uma palestra, um estudo baseado no livro do Vouri Bockham Jr., Família Guiada pela Fé. Tem ali na livraria, que eu já percebi. E a ideia não é apenas trazer o conteúdo, obviamente, da criação de filhos, mas instruí-los nessa questão da literatura, né? Há pouquíssimo tempo nós temos tido acesso a bom material em português, e se antes, então, os nossos pais ou os nossos filhos, aliás, nós, enquanto filhos, poderíamos ter desculpas de não termos recebido esse material, hoje, pelo menos no que está disponível para nós, não temos mais qualquer desculpa. E assim eu trago também o abraço fraternal da segunda igreja presbiteriana de Samambaia, onde hoje eu estou pastoreando, e também depois, como o pastor falou, não só conversar sobre com alguém que tenha interesse na ideia da escola, mas me coloco à disposição para vir aqui falar, inclusive, sobre esse tema também tão importante para nós. Tá? Então, eu sou casado com a Alessandra, eu sou pai da Sofia, do Tito, da Giana e do Luca, quem sabe de um quinto aí, ou de quantos Deus nos enviar. Vamos abrir as nossas Bíblias em Êxodo 34. Pode parecer estranho o texto que nós vamos ler agora para uma palestra sobre filhos da aliança. E é claro que é impossível você tratar sobre filhos da aliança sem envolver os pais. É claro que eu poderia fazer uma palestra aqui com aplicações mais específicas para os filhos. É isso que Paulo, inclusive, faz lá em Efésios. Nós vamos chegar ali já já. Mas, da mesma forma que ontem foi tratado sobre matrimônio, e tudo está ligado à ideia do pacto, do matrimônio, então, você tem naturalmente, ou deveria ter, a ideia de um homem e uma mulher se tornando pais, e obviamente para que isso aconteça, é necessário que haja filhos. Assim, dê uma olhadinha em Êxodo 34, a partir do versículo 10, e vejam essa linguagem que o Espírito Santo dá aqui a Moisés, e como ele faz a relação do pacto com a ideia de uma família infiel. Êxodo 34, a partir do versículo 10. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, sim,
Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com seus deuses, façam que também os teus filhos se prostituam com seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos por essa oportunidade que temos de estudar sobre esse tema tão importante, tão fundamental para as nossas vidas. Obrigado pela aliança que o Senhor fez conosco, por meio do teu santo Filho, ó Deus, o mediador do pacto, o Senhor Jesus Cristo. E como esse pacto, ó Deus, tem implicações nas nossas vidas, como foi visto ontem no matrimônio, como será visto agora na relação de pais e filhos, como será visto amanhã na questão da própria igreja, coluna e baluarte da verdade, e por meio da qual nós podemos ter o relacionamento pactual contigo. Ó Deus, nos abençoa nessa noite. Que o Senhor possa restaurar famílias. Que o Senhor possa nos dar a oportunidade de experimentar em nossos dias aquilo que o Senhor declarou pela boca de Malaquias, logo ali no encerramento daquela profecia, quando o Senhor declara que haveria reconciliação entre pais e filhos e pais. Tende misericórdia dos nossos filhos, ó Deus. Que eles realmente entendam que somente em Jesus Cristo há redenção, como cantamos aqui, a salvação de pecados, a vida eterna. Tende misericórdia de nós até 1000 gerações, como a tua palavra nos declara. Em nome de Jesus Cristo, o teu Filho unigênito, nós oramos. Amém. Como estão seus filhos? Se você fizesse essa pergunta a mim há algumas semanas, eu diria: 3 dos meus filhos estão muito mal. Há alguns dias atrás, nós passamos 3 semanas na UTI. 2 semanas com o nosso recém-nascido Luca. E quando a gente chega em casa, já agradecendo a Deus, felizes pela alta, a mais velha, Sofia, está doente em casa, vai para o hospital, vai para a UTI. 2 dias depois, a Giana, a que era a caçula e agora perdeu o posto, tem uma crise asmática, vai para o hospital e fica na UTI. Você conhece o que se passa numa UTI? E nós agradecemos a Deus porque tivemos muitos irmãos, muitas igrejas orando por nós, e Deus nos deu a resposta de acordo com aquilo que nós rogamos, o livramento dos nossos filhos. Eles ficaram mal. Mas talvez, pensando nessa palestra, eu precise fazer uma confrontação pessoal antes de fazer uma confrontação a vocês. Graças a Deus, meus filhos ficaram internados no Santa Lúcia, na Asa Sul, e também no Hospital Santa Helena, aqui na Asa Norte. E nós tínhamos acabado de fazer o plano de saúde. E você deve ter ideia também do quanto ficaria a conta de internações assim. E como nós havíamos acabado de fazer o plano de saúde, houve carência. Então as primeiras respostas da internação eram: não vai ser possível, está na carência. Mas graças a Deus, depois de muita oração e obviamente intervenção de Deus, as carências caíam e eles puderam ser atendidos. E nós, graças a Deus também, conseguimos manter aí o nosso orçamento. Mas pensando nisso, mesmo você tendo um orçamento que envolva um plano de saúde particular, é um investimento alto.
E eu fiquei pensando ao responder essa pergunta, como estão os meus filhos? Eu agradeci a Deus porque Ele tem nos dado condições financeiras de investir nessa área tão importante. Mas a confrontação, ela vai além. E a pergunta é, na verdade, como vai a vida espiritual dos meus filhos? Não há dinheiro que pague isso. Não há qualquer valor que possa representar aquilo que significa a vida eterna, não só para os meus filhos, mas para cada um de nós aqui e também a próxima geração. E nessa confrontação eu preciso ser sincero e responder aqui, até como uma confissão, na verdade, de pecado. Sem dúvida alguma, olhando para a nossa vida de uma maneira geral, já casado aí há mais de 20 anos, agora com 4 filhos, me parece, depois de tantos anos de caminhada cristã, que eu e minha esposa estamos mais prontos a investir materialmente na vida dos nossos filhos do que espiritualmente. Percebam que não é nenhum, é um ou outro, não é isso, não é uma escolha. Não é que investir materialmente nos filhos seja errado. Mas se isso for o foco principal, em detrimento da vida espiritual, há algo muito sério e um risco muito grande dos nossos filhos estarem preparadíssimos para o mundo materialmente, mas sem o privilégio de herdar de fato as promessas pactuais que Deus tem para eles. Assim, nós olhamos para uma estatística terrível. Essa estatística, ela é da igreja nos Estados Unidos, mas eu creio que no Brasil seria algo muito próximo ou parecido disso aqui. Essa estatística diz que 70% a quase 90% de jovens cristãos deixam a igreja no 2º ano de faculdade. Lá nos Estados Unidos é um pouco mais complexo, porque existe na cultura deles a ideia de que ao completar 18 anos de idade, o filho e a filha saem de casa. Não tem essa ideia como no Brasil, que às vezes o filho ou a filha só saem de fato na hora do casamento, ou se for fazer uma faculdade fora, alguma coisa assim. Mas lá não, completou 18 anos, vão realmente para o mundo. E deveria ser estranho para nós essa realidade, de que jovens cristãos que crescem na igreja, então, chegando na faculdade, acabam deixando a fé. Queridos, não é à toa que nós precisamos, então, entender como vencer essa batalha. É uma batalha. Nós não criamos os nossos filhos para simplesmente irem para a faculdade e terem um bom emprego. E talvez seja exatamente só isso que nós estejamos fazendo. E aqui, então, o autor Voddie Baucham, ele também nos traz uma outra citação a respeito de uma pesquisa feita, e existe uma espécie de explicação para isso. Diz assim o livro dele, nessa citação: quando se trata da formação de vida dos jovens, sob o ponto de vista sociológico, uma característica se destaca: as comunidades de fé conseguem um pequeno lugar ao fundo, por um período muito limitado de tempo. Em sua estrutura, o quadro de formação da juventude é dominado por atores mais poderosos e chamativos. Dessa forma, a maioria dos adolescentes conhece detalhes sobre personagens de televisão e popstars. Porém, muitos são bem vagos quanto a Moisés e Jesus. Em outras palavras, os filhos da aliança conhecem mais sobre as personalidades do mundo do que os personagens das Escrituras Sagradas. E certamente esse livro aqui, ele é escrito no momento onde as redes sociais ainda não estavam em voga ou em polvorosa como estão hoje.
como vencer essa batalha. E nós vamos ver aqui algumas questões práticas, sim. Mas uma ideia principal que nós precisamos compreender é que nós não podemos, em hipótese alguma, agir por presunção espiritual em relação aos nossos filhos. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2. O que eu quero dizer com presunção espiritual? 1 João, capítulo 2, obviamente tem uma aplicação mais abrangente, mas eu trago aqui a ideia para as nossas crianças. 1 João 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Obviamente João está aqui tratando de pessoas que eram membros de igreja ou até mesmo mestres, falsos mestres na igreja, e que abandonaram a fé. Pareciam crentes, pareciam dedicados ao corpo de Cristo. Mas João deixa claro, não eram dos nossos. Se foram, para que isso ficasse manifesto. Isso se aplica, então, a esses abandonos também de crianças que crescem segundo as promessas, deveriam pelo menos receber esse treinamento pactual, consistente com as promessas de Deus, mas que lá na frente então acabam abandonando a fé ou não vivendo de acordo com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É claro que nós precisamos entender aqui a soberania de Deus e todos esses aspectos da providência, mas em nenhum momento a soberania de Deus exclui a nossa responsabilidade de pais, como pais e mães do pacto, em fazer com que os nossos filhos, então, sejam de fato santos. A Bíblia nos mostra que se pelo menos um pai crente tem um filho, mesmo que o cônjuge seja descrente, essa criança, ela já deve ser considerada santa. Isso está em 1 Coríntios 7. Paulo não está dizendo que o filho de crente é necessariamente salvo, não é isso. Mas nós muitas vezes tratamos os nossos filhos não como santos, não como separados, não como herdeiros da aliança, mas sim como membros de um mundo caído, que talvez então, dependendo da graça de Deus, sejam alcançados pela sua misericórdia. A presunção espiritual, e graças a Deus nós entendemos a necessidade e o privilégio, na verdade, do batismo infantil, o sinal da aliança que é aplicado aos nossos filhos exatamente por causa das promessas feitas a Abraão, quando lá a circuncisão representava esse sinal e agora o batismo com água. Mas nós precisamos lembrar, por exemplo, que nesse voto batismal, os pais prometem, juram, fazem votos de que vão criar os filhos de acordo com os deveres e privilégios pactuais. A presunção espiritual, então, é achar que esse sinal da aliança é suficiente para garantir a salvação do meu filho. Talvez você não pense assim, mas nós muitas vezes agimos assim, ou melhor, nós deixamos de agir e negligenciamos os nossos filhos. Quero fazer uma outra citação aqui,
envolvendo agora principalmente a ideia de um líder espiritual que negligencia os seus filhos. Isso também está nas próprias escrituras sagradas, quando nós vemos exemplos de pais que eram crentes verdadeiros, mas cujos filhos não foram de fato confirmados na aliança do Senhor. Vejam o que o autor diz agora: entretanto, se gasto horas lendo a Bíblia, orando e investindo a maior parte do meu tempo ministrando aos outros, enquanto negligencio o meu papel como marido e pai, meu relacionamento com Cristo é desequilibrado, ou pior, não é autêntico. Eu não me esqueço do meu professor de teologia sistemática, que quando me dava aula já tinha 85 anos de idade. E como ele mesmo gostava de dizer, ele morava a 1 hora do seminário, então ele dirigia 1 hora para vir, 1 hora para voltar. 85 anos de idade. Os outros professores brincavam em relação a isso, que seria difícil para eles buscarem aposentadoria enquanto ele estivesse dando aula. Mas ele sempre que abria os semestres letivos, ele dizia: não negligenciem os filhos de vocês. Não negligenciem os filhos de vocês. E por que ele estava dizendo isso? Porque infelizmente ele teve 2 filhos. E à época, quando ele nos dava aula, os 2 filhos já adultos estavam completamente distantes da igreja. Não negligenciem os filhos de vocês. Isso não é uma mensagem apenas para pastores. Isso não é uma mensagem apenas para seminaristas. Isso é uma mensagem para todo o povo de Deus. Porque da mesma forma que pastores na sua lida podem dizer: não, mas eu me dediquei à igreja, eu me dediquei ao reino de Deus, e como é que então os meus filhos acabaram se desviando? Você pode falar a mesma coisa a respeito da sua vida profissional, da sua vida acadêmica, da sua dedicação àquilo que Deus te chamou para fazer. E é interessante porque quando nós olhamos para os currículos das pessoas, o mais importante não parece ser a questão da família. E isso mesmo dentro da igreja. Quando nós vamos então convidar alguém para falar numa conferência, ou nos tempos da pandemia, para fazer uma live, o currículo da pessoa é descrito. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí tem diploma daqui e dali. Mas como é a família dessa pessoa? Como é o matrimônio dessa pessoa? Como é a relação dos filhos com esse pai, com a mãe? Dá uma olhadinha, por favor, agora em 1 Timóteo capítulo 3. E aqui eu cito um grande teólogo, pastor. Alguns aqui devem conhecer até mais informações a respeito dele. Foi considerado um dos maiores filósofos dos Estados Unidos. Excelente pregador. Seus sermões continuam sendo influência até hoje. Estou falando de Jonathan Edwards, que Deus usou inclusive para fazer avivamentos em seu tempo. Mas poucas pessoas sabem que Jonathan Edwards, além de passar em média 13 horas em seu gabinete, viu, pastor Eduardo? 13 horas. Ele teve 11 filhos. 11 filhos. Se você se arrepiou assim, já a gente vai tratar disso. E teve um matrimônio exemplar. No livro, que eu acho que não tem traduzido ainda para o português, cujo título é Good Christians, Good Husbands, é uma pergunta.
bons cristãos, bons maridos? A autora nos dá a biografia rápida de 3 grandes homens: John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Ela começa numa sequência mostrando o terrível casamento de John Wesley. Terrível. E aí você pensa assim, é porque John Wesley, no final das contas, né, era arminiano e tal, tinha uns problemas teológicos, é por isso. Aí você pega George Whitefield, calvinista, grande pregador e tal. O casamento é descrito como sendo melhor, sim, do que o de John Wesley, mas nem perto de ser um modelo. E aí finalmente ela chega em Jonathan Edwards e ela demonstra essa questão. Então perceba que na vida de John Wesley e de George Whitefield, 2 grandes da fé cristã, eles representam para nós algo muito mais comum, infelizmente, do que nós podemos imaginar. Pais e mães que se dedicam mais às suas vocações ou carreiras do que necessariamente à criação de filhos. Percebam, mais uma vez, não é um ou outro. Edwards passava 13 horas no seu gabinete e ele ainda foi considerado um marido exemplar e um pai exemplar, não só na quantidade de filhos, mas na qualidade da sua criação. Veja aí em 1 Timóteo, como eu falei, aqui nós temos uma lista que descreve para nós como um presbítero e um diácono devem ser, primeiro, escolhidos e depois confirmados por meio de eleição da igreja. Eu vou ler só a primeira parte, que é a parte que fala dos presbíteros. A dos diáconos é bem parecida. 1 Timóteo 3, a partir do versículo 1. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então nós temos 2 coisas que saltam aqui de maneira bem clara. A forma como presbíteros e diáconos devem ser indicados e eleitos numa igreja diz respeito muito mais ao seu caráter do que ao seu currículo. Mais uma vez, eu preciso ressaltar isso para que ninguém pense aqui que eu estou falando mal simplesmente de um bom currículo, de diplomas ou coisas do tipo. Não é isso. Mas a ideia aqui que eu quero ressaltar é que se nós analisarmos bem as nossas vidas, a nossa tendência é de valorizar muito mais essas coisas do que aquilo que mais importa. Porque essas coisas requerem tempo, essas coisas requerem dedicação, essas coisas é que chamam a atenção do mundo. Mas nós somos a igreja, nós não somos o mundo. Nós andamos na contramão do mundo. E isso sempre vai ser assim, porque esse mundo é caído. E nós andamos por fé e não por vista, porque nós cremos nas promessas pactuais. E as promessas pactuais, elas estão muito mais ligadas a essa ideia que nós vemos aqui no versículo 5, que parece ser um resumo do caráter. É claro que envolve outras coisas, mas no versículo 5 nós lemos: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E essa característica, obviamente, é uma qualificação para um presbítero, mas o presbítero é o que do rebanho? O modelo. O presbítero, então, é aquele que é capaz de ser um modelo para o rebanho, para que as outras ovelhas, as famílias, os pais e as mães saibam governar a própria casa. Criar os filhos da aliança de acordo com as promessas pactuais e não de acordo com aquilo que parece ser o mais benéfico
na vida. E quando nós olhamos, por exemplo, aqui para um aspecto tão importante e que envolve muitos anos dos nossos filhos, que é a ideia da sua educação. Onde é que o seu filho estuda? Eu aqui posso falar agora de carteirinha. Antes eu falava só por conhecimento teórico. Deus me deu vários anos de estudo, várias palestras, várias conferências. Posso dizer, sem modéstia alguma, que eu era e ainda sou, obviamente, um especialista em educação. Mas agora Deus me deu a oportunidade de colocar tudo isso em prática. E parece que eu não sei nada. Parece que essa teoria toda que me fez um especialista, quando chega na vida real, parece não ajudar em nada. É claro que eu estou exagerando. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, falando de carteirinha agora, e não apenas de conhecimento teórico, uma das coisas mais importantes na criação de filhos da aliança é realmente a compreensão de que a educação deles não pode ser de acordo com o mundo ou debaixo de pessoas que não fazem parte do pacto também. Isso é tema para outra conferência e para outras palestras, sem dúvida. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, meus irmãos, de que uma escola cristã não é simplesmente mais uma opção, ou talvez a melhor opção. Eu desafio vocês a pensarem sobre isso, a estudarem sobre isso, a meditarem sobre isso. Sim, orarem sobre isso. Não são respostas simples, não são questões práticas simples. Mas a escola cristã, a educação cristã baseada no pacto, não é uma alternativa, é a única alternativa. É engraçado que em uma dessas conferências em que eu participei, falando exatamente sobre essas questões e fazendo esses desafios, um presbítero depois me chamou e disse assim: mas pastor, acho que o senhor exagerou, porque afinal de contas eu estudei em escolas seculares, meus filhos estudaram em escolas seculares e vejam, nós estamos muito bem, obrigado, eu sou presbítero na igreja. É claro que ali na minha carne, no meu pecado, eu quis dizer, você é presbítero nessa igreja exatamente porque você acabou de ser um pragmático. Nós não somos pragmáticos. Nós não andamos de acordo com os resultados ou com aquilo que aparenta ser alguma coisa. Nós andamos de acordo com a obediência pactual que Deus requer de nós. E assim nós confiamos de que Ele então será o cumpridor das suas próprias promessas. Eu posso dizer para vocês, sem qualquer receio, que essa estatística aqui, pelo menos no contexto americano, de várias crianças que crescem na igreja, mas que foram educadas em escolas seculares, acabam abandonando a igreja lá na frente, exatamente por causa da educação que tiveram. E mais uma vez, não é o fato de nós termos números que mostrem ao contrário, que digam que a palavra de Deus está errada. Os nossos filhos não são criados, meus irmãos, para vencerem na vida. Os nossos filhos não são criados para passarem em vestibulares e em concursos. Isso vai acontecer também pela graça de Deus. Porque nós lemos hoje, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não vigiar, se o Senhor não te der uma profissão, uma vocação, é tudo em vão. Mas nós somos especialistas nas doutrinas da graça. Mas quando isso
isso requer de nós uma vida dedicada ao Senhor, e aqui no caso, dedicada à criação dos nossos filhos, essa graça parece sair, e o que importa então é o nosso esforço. O quanto eu consigo pagar pela melhor educação que o meu filho pode ter, sendo que essa educação significa, na verdade, que ele vai passar nas melhores universidades e ter uma carreira onde ele vai ter muito dinheiro e vai continuar proliferando esse sistema. Os meus netos vão estudar nas melhores escolas particulares e vão ser bons profissionais também lá na frente, e eu ainda digo que isso tudo é para o reino de Deus. Onde o seu filho estuda? A escolha é por causa das promessas pactuais? Ou é por causa da nossa necessidade de fazê-los vencer na vida? Um outro aspecto importantíssimo para a criação dos nossos filhos é o preparo que nós devemos ter em relação às suas vidas para a segunda decisão mais importante que eles devem ter. Qual é a primeira decisão mais importante na vida de filhos da aliança? O momento em que eles oficialmente fazem a profissão de fé deles. Se nós choramos e nos alegramos no momento do batismo, essa emoção deveria ser pelo menos a mesma quando ali os nossos filhos, tendo sido treinados debaixo da graça do Senhor, no seio da igreja, sim, levando em conta todas as nossas falhas, entendendo que nós somos infiéis em muitos aspectos, mas que o Senhor é fiel. Quando os nossos filhos então tomam essa decisão, eles declaram publicamente que o Senhor Jesus Cristo é de fato o Senhor e Salvador da vida deles, e eles começam agora a participar da ceia conosco. Essa é a decisão mais importante, sem dúvida alguma. E a segunda decisão mais importante é em relação ao matrimônio deles. Isso deve ter ficado claro ontem. E aqui nós poderíamos também passar outras conferências e horas e horas e horas falando sobre as crises matrimoniais. Não é lá fora não, mas dentro da igreja. Por causa de decisões erradas. E nós lemos, nós vamos voltar já já para aquele texto lá de Êxodo, sobre uma idolatria espiritual que faria com que filhos da aliança se envolvessem com filhos do mundo e se prostituíssem. Como você tem preparado os seus filhos para o matrimônio? Mais uma vez eu digo aqui, nós damos tudo de bom e do melhor para os nossos filhos. Mas parece que a coisa mais importante é só a questão acadêmica e de carreira. Talvez essa mensagem também fale um pouco aos nossos corações e sobre como nós não fomos criados dessa maneira. E Deus tem misericórdia e graça, e Ele vai nos ajudando a superar aquilo que deveria ter sido feito melhor. Mas o privilégio agora, meus irmãos, apesar dos nossos traumas, vamos colocar assim, é que nós podemos fazer com que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos, até 1000 gerações, se Jesus não voltar antes, eles não precisem passar pelas crises relacionais que nós passamos. Tema para outra palestra e outra conferência. Relacionamentos. Nós todos aqui talvez tenhamos testemunhos horríveis de relacionamentos que certamente não agradaram e continuam não agradando a Deus, e o quanto isso ainda tem influência em nossas vidas. Assim, queridos, então, parte fundamental da criação dos nossos filhos é sim aquilo que eu falei a respeito de onde ele estuda, a sua
parte educacional, mas também esse treinamento para que homens, meninos sejam homens e maridos e pais, e meninas sejam mulheres, esposas e mães. Não é por acaso. Não é a cegonha que traz os bebês, vocês sabem disso. E se os nossos filhos não forem treinados no seio da igreja, no meio das famílias da aliança, eles serão treinados pelo TikTok. Antes a gente falava pela televisão, pela MTV. Agora é muito mais fácil para que os influencers atinjam os nossos filhos da aliança. E eles talvez experimentem coisas até piores do que nós experimentamos. Queria citar aqui, meus irmãos, mais uma vez, em relação a essa questão. O autor diz: a não ser que seu filho seja mais sábio do que Salomão, vejam a ironia, mais forte que Sansão e mais piedoso que Davi. Alguém tem dúvida de que Salomão, Sansão e Davi eram crentes? Crentes. Eu ouvi uma vez uma irmã criticando a excelente pregação de um colega meu, que pregando em Sansão apontou para Cristo, e aquela irmã, ela olhava para a vida de Sansão e falava assim: não é possível, pastor, como é que o senhor conseguiu fazer uma conexão entre Sansão e Cristo? Porque se você olhar para a vida de Sansão, Salomão e Davi também, parece, em termos de relacionamentos, que eles não eram tão crentes assim. E é por isso que o autor coloca: se seu filho for mais sábio que Salomão, mais forte que Sansão e mais piedoso que Davi, eles são suscetíveis ao pecado sexual. E esses relacionamentos prematuros servem como um convite aberto. Além disso, envolver-se dessa maneira em relacionamentos exclusivos antes que se esteja pronto para casar é como ir ao shopping sem dinheiro. Ou você sai frustrado, ou você pega alguma coisa que não lhe pertence. Falar sobre relacionamentos e todas as suas implicações não é tabu. Não deveria ser. Somos nós os primeiros discipuladores dos nossos filhos. Somos nós aqueles que vão sentar com eles então e falar sobre essas coisas. E ensinar a cultura da aliança, que é completamente contrária a uma cultura muito prevalecente nos nossos dias. Queridos, eu casei com a Alessandra e a Alessandra cresceu na igreja. Não sei quando foi que Eduardo e a Alessandra se conheceram lá, juntamente com Rafael, seu irmão, mas eles passaram muito tempo ali na igreja de Brasília, juntos, crescendo. E eu posso dizer para vocês, porque afinal de contas eu sou casado com ela, o quanto minha esposa foi treinada inadequadamente para o casamento, tendo crescido na igreja. Ela diz isso. Ela testemunha isso. E eu vou dar 2 exemplos aqui para ver se não é mais comum do que nós imaginamos. Vejam o contraste dessas 2 culturas com a cultura da aliança, com a cultura do pacto. Por vários e diversos motivos, e com toda a boa intenção do mundo, nós ensinamos os nossos filhos, direta ou indiretamente, muito mais uma cultura anti-casamento e uma cultura anti-filhos. Eu falei para vocês que Edward teve 11 filhos. A nossa tendência para se arrepiar é grande.
Quando eu tive a minha terceira filha, Sofia, Tito, já tinha um casalzinho. Por que é que eu fui inventar de ter mais uma filha? Já tem o casal. Veio a terceira filha. Minha mãe não é crente. Meu pai também não era. Meu pai se desesperou mais por motivos financeiros. Minha mãe se desesperou a ponto de, primeira coisa que ela falou falamos, mãe, a Alessandra está grávida de novo. Ela falou, agora vai ligar, né? Primeira reação, vó, mais um netinho, agora vai ligar, né? E hoje, no elevador do prédio da minha mãe, visitando a minha mãe, subindo, uma senhora também já há muito tempo lá no prédio, que me conhecia desde de jovem, perguntou, como é que está o Luca? Ficou sabendo da internação, está bem, está ganhando peso. É o quarto, né? É o quarto. Agora parou, né? A gente está vendo. Se fosse só o mundo que pensasse assim, não é. Eu posso dizer para vocês, queridos, com muita tristeza, que hoje, uma família que tem muitos filhos, mesmo no meio da igreja, ela parece uma família irresponsável. Ou talvez até uma família cuja teologia seja um pouquinho mais estranha. Nós lemos o Salmo 127. E o Salmo 127 deixa claro para nós que filhos, absolutamente sempre, independente do número que ele represente numa família, filhos são sempre uma bênção. Eu não estou aqui dizendo, meus irmãos, que nós devemos ser irresponsáveis, que nós não podemos fazer algum tipo de planejamento familiar ou coisa do tipo. Mas talvez a maior confrontação que eu posso trazer a vocês nessa noite eu sei que você discorda do aborto. Eu espero que sim. Se você não discorda, você precisa imediatamente procurar o pastor Eduardo. Mas eu estou presumindo aqui, para o bem de vocês, que todos aqui discordam da cultura do aborto. Sabe qual é a forma mais direta da nossa posição pró-vida? É termos filhos. E, se possível, múltiplos. Um pastor, também amigo, me mandou uma mensagem um dia desses, dizendo que já a esposa está grávida e agora veio o quinto. E aí ele estava falando sobre como ele está procurando outro campo e que no meio de tudo isso, dentro da igreja, sempre alguém vem e fala, viu, pastor, cuidado, já está no quinto filho. Agora, será que vem um campo? Como é que vai ser a côngrua? Meus irmãos, responsabilidade orçamentária e em tantos outros aspectos faz parte da mordomia cristã. Mas me parece que essas reações elas são muito mais pecaminosas e ligadas a uma idolatria de conforto do que necessariamente a ideia de que sim, ter muitos filhos é uma bênção. Mas, gente, o Luca ainda não dorme direito à noite. E tá bom, vou dizer a minha idade aqui, que acaba revelando a do Eduardo, né? Ele é um pouquinho mais novo. Eu já vou fazer 46 anos de idade. Não é a mesma coisa que antes. Ter filho dá trabalho. Dá muito trabalho. Mas de modo algum, a cultura anti-casamento ou anti-filhos
pode estar presente no meio da igreja. A cultura anti-casamento, então, nos diz que nós podemos sim, em primeiro lugar, fazer a faculdade, depois o mestrado, o doutorado, e se possível for, pensarmos então em casamento. Quando tivermos passado no concurso do Senado, tivermos o nosso apartamento no Noroeste. Você não vai casar nunca. Ou vai casar bem velho. E nessa idade, você já vai ter feito algo que você só pode fazer no casamento muitas vezes. A palavra de Deus é clara. E é óbvio que quando nós tratamos dessas questões, nós não estamos lidando com algo que basta nós querermos e isso vai acontecer. Essa conferência, ela pode ser muito bem chamada Famílias da Aliança, baseadas na graça de Deus. Depois leiam o Salmo 127 de novo, meditem sobre o Salmo. Um salmo que começa nos falando a respeito da graça de Deus, é Deus quem age em nosso favor, senão nós estaríamos perdidos. E aí ele traz aquela promessa maravilhosa: encher a aljava de filhos. Não é o casalzinho. Agora essa foto já está contra a cultura. Tem 3. Passou de 3 no Brasil, já tem que trabalhar para comprar uma Spin. Uma Zafira antiga. Quem sabe uma Kombi. Nem os carros no Brasil ajudam. Mas graças a Deus, antes de sermos brasileiros, nós somos cidadãos do reino de Deus. E obviamente, então, essa cultura anti-casamento e anti-filhos, ela cai por terra diante do privilégio maravilhoso do matrimônio. E um matrimônio com a jovem da mocidade mesmo, a noiva da mocidade, não é da terceira idade não. E essa cultura anti-filhos cai por terra quando essa jovem, ela consegue, pela graça de Deus também, porque é Deus quem abre e fecha o ventre, gente, gerar muitos filhos e poder dizer que ela é mãe, numa cultura de empoderamento feminino. É interessante porque o autor, ele também mostra o quanto ele se arrepende de uma decisão. Depois que eles tiveram um casalzinho de filhos, a esposa ligou as trompas. Vai ver agora quantos filhos o pastor Vouri Bockham tem. Se eu não me engano, ele está empatado com o Jonathan Edwards. Mas a esposa ligou as trompas. Isso é assunto para outra conferência, para outra palestra. Eles adotaram. Eles adotaram. Eles não adotaram porque a esposa não podia ter filhos, ela ligou porque quis. Eles não adotaram porque a esposa nunca quis ficar grávida e acabar danificando o seu corpinho, ter que fazer uma plástica depois. Eles adotaram porque eles entenderam que foi um erro para eles ligar de uma forma tão prematura. E eles puderam, então, já que não podiam mais por modo natural, adotar filhos. Adoção é um tema que também nos arrepia. Porque quando a gente fala de adoção, não só lá fora, mas dentro da igreja também, a primeira reação que a gente tem é: eu conheço uma história terrível sobre a pessoa que foi adotada. Parece que é uma regra, que os adotados sempre são histórias terríveis. Quantas histórias terríveis nós conhecemos de filhos da aliança? Naturais, bonitinhos e bem limpinhos por fora e podres por dentro. Porque as promessas pactuais, meus irmãos, elas nos mostram aquilo que nós precisamos fazer enquanto pais,
Mas é só o Espírito Santo que, de fato, concretiza essas promessas na vida dos nossos filhos. É por isso que os nossos filhos, mesmo sendo tratados como santos no seio da igreja, até que se prove o contrário, e nós esperamos que isso nunca se torne o contrário, eles precisam do evangelho. Eles não precisam ser presbiterianos. Eles têm que ser adotados pelo Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, assim como nós fomos. Sim, ser presbiteriano é um privilégio, mas tem muito filho de presbiteriano que abandona não só o presbiterianismo, mas a própria vida com Jesus. Isso deveria ser o maior desespero de um pai. E não parece ser, porque não parece que nós nos dedicamos da maneira como nós deveríamos a essa questão. Eu comecei lendo, meus irmãos, Êxodo 34, porque ali Deus nos fala a respeito da idolatria. E como nós facilmente levamos os nossos filhos à idolatria, porque nós não cuidamos da nossa idolatria. Aliás, a maior ironia nisso talvez seja o fato de que, para um pai e uma mãe, sabe qual é o principal ídolo depois do nosso próprio ego? O filho. Como é fácil que os filhos da aliança se tornem ídolos dos pais. Vou dar só uma ilustração aqui da vida real, que pode ser aplicada de diversas maneiras. Eu conheço uma mãe cujo filho pequenininho começou a dar uma birra numa loja de brinquedos. Na época dos Transformers. Estou revelando minha idade mais uma vez, né? Esse filho deu uma birra na loja de brinquedos. O filho sai revoltado da loja. A mãe vai atrás dele, para o menino e dá o Transformers que ele queria. A mãe sorrateiramente abriu o pacote, pegou o Transformers que ela não tinha dinheiro para pagar e deu para o seu filho. Ídolo. Isso é a quebra do 8º mandamento. Mas quantos mandamentos nós quebramos para satisfazer os nossos ídolos, que são os nossos filhos? Ao invés de juntamente com eles quebrarmos, destruirmos, aniquilarmos os nossos ídolos. E para que eles vejam, inclusive em nossas vidas, o quanto nós entendemos que a nossa satisfação completa está apenas em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O autor, ele fala sobre Thomas, um filho exemplar, mas que idolatrava um esporte específico. Ele era um excelente aluno, elogiado pelos professores, era um excelente atleta, se tornou ainda melhor quando conseguiu a bolsa para a faculdade. E aí o autor começa a descrever como ele vai para a faculdade, ele começa a se desviar da igreja, até que ele abandona completamente, a sua carreira de atleta acaba, e ele tem terríveis consequências devido ao seu pecado. Nós não temos ideia do que os ídolos podem fazer em nossas vidas. E talvez a principal mensagem dessa noite, é claro que nós temos vários aspectos práticos que a Bíblia nos ensina a fazer, isso é maravilhoso.
Mas talvez a principal mensagem nessa noite, em relação a filhos da aliança e como criá-los, é, em primeiro lugar, entender que eles não podem ser idolatrados por nós. E no fundo, lá no fundo mesmo, quando nós negligenciamos a nossa função de pai e mãe, de acordo com o pacto em suas vidas, é porque nós preferimos satisfazer a eles o nosso ídolo do conforto e rejeitar a vontade de Deus para as nossas vidas. Isso nunca, nunca, absolutamente nunca acaba bem. Nunca. Mesmo que os nossos filhos estejam casados, trabalhem no Senado e morem no Noroeste, eles provavelmente ganharam o mundo e perderam a alma deles. Por favor, não me entenda mal. Se você trabalha no Senado, mora no Noroeste e tem um bom casamento, louvado seja Deus por isso. Mas, por favor, tenha convicção de que a principal coisa na sua vida diz respeito à vida eterna e não apenas às coisas desse mundo. Eu queria ler mais uma citação relacionada à vida do Thomas. E se você puder, adquira esse livro. Tem vários outros ali na livraria. E aqui nós aprendemos bem essa questão. O pai de Thomas nunca perdeu um dos jogos de seu filho. Ademais, foi seu pai quem lhe ensinou como arremessar uma bola curva, como se posicionar na frente de uma bola rasteira e como fazer uma dupla eliminação. Na verdade, o pai de Thomas foi o técnico da primeira equipe de T-ball do garoto. Entretanto, quando perguntei se ele promovia um culto em família e conduzia o filho e a família nesse culto, sua única resposta foi: eu nem mesmo pensei sobre isso. Em outras palavras, esse homem gastou horas incontáveis e uma quantidade imensurável de energia ensinando a seu filho como ser um jogador, mas não fez nada para ensinar-lhe sobre como ser um cristão. Quando o pressionei quanto a esse assunto, ele disse: achei que o pastor de jovens estava fazendo um bom trabalho quanto a isso. A questão aqui é tão óbvia que até hesito em discuti-la. Quando se tratava de beisebol, havia técnicos e ligas, mas era ele quem dava instrução particular em casa. Porém, quando se tratava de assuntos espirituais, ele passava o bastão. Pais e mães, já agora e futuros pais e mães, nós não fomos chamados para passar o bastão. Os deveres pactuais em relação à criação de filhos não diz respeito a uma escola cristã, não diz respeito a uma igreja saudável. Tudo isso é parte do projeto, a partir das Escrituras. Mas se as famílias pactuais, os núcleos familiares, não forem o centro onde os nossos filhos vão crescer, de acordo com as promessas de Deus, em vão nós somos pais. Não adiantará nem sequer ter 11 filhos, a aljava vai estar cheia, mas nós não teremos qualquer vantagem sobre os nossos inimigos. Jesus, o Filho perfeito de Deus, morreu na cruz do Calvário para destruir os nossos ídolos, mesmo que eles sejam os nossos filhos. Destruição desses ídolos não significa a morte dos nossos filhos, não. Significa que eles serão tratados de acordo com a palavra de Deus e a vontade do Senhor. E eles assim poderão receber a maravilhosa graça do que é descrito em 1 João capítulo 5. Por favor, vamos lá e aqui eu termino. 1 João capítulo 5. A
para a criação de filhos da aliança, de acordo com a palavra de Deus, para que essas promessas se concretizem na vida dos nossos filhos. Ouçamos o Espírito Santo nos dizer nessa noite, 1 João 5, versículos 20 e 21. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós possamos dizer isso para os nossos filhos diariamente. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Jesus Cristo morreu na cruz para quebrar todos eles. Vamos orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das luzes, de quem toda boa dádiva vem, inclusive os nossos filhos, os nossos matrimônios, as nossas famílias, as nossas profissões, tudo, ó Deus, que é derramado sobre nós. Ó Senhor, como é fácil para nós transformarmos essas boas coisas em ídolos, inclusive os nossos filhos. Há tanto para aprendermos nessa área, ó Deus. Mais uma vez te louvamos pela literatura que temos, por conferências como essa, pelo evangelho pregado domingo após domingo, pela igreja local que nos ajuda e nos instrui a sermos pais e mães da aliança, assim como aos nossos filhos, para que sejam obedientes e honrem a nós, cumprindo assim o 5º mandamento. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, pelo teu santo Filho, porque por meio dele, Filho unigênito, gerado e não criado eternamente, nós temos a esperança de sermos chamados filhos de Deus, porque pela tua graça maravilhosa o Senhor nos adotou. Ó Senhor, confirma na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, até 1000 gerações, a tua graça bendita. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.